Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto de nossa leitura é a parte 14 do meu livro Eu Miserável. Vamos lá? E hoje damos início ao capítulo que deu nome ao livro. Eu Miserável. Catástrofe. Pouco depois de ler as linhas contidas no mata-borrão, um bilhete de Marius endereçado a Cosette foi interceptado por Jean Valjean. Ele o apertou como se fosse sua vítima. Amarrotou, cravando-lhe, colérico, as unhas. Entre outras coisas, havia lido o seguinte: Vou morrer. Pensou, ótimo. Eu, por minha vez, estava prestes a facilitar isso para Victor, mesmo que ele não desejasse o mesmo que Mário. Nosso encontro infeliz logo se transformaria em catástrofe pela cólera de que fui tomado. Tornei-me vaga destruidora. O que o ódio constrói? Ruína. E eu era tsunami de ódio. Onda descomunal, viva, mas carregando morte. E a lua, como se quisesse ver melhor o que acontecia, e para o horror de Agnese, iluminava claramente essa cena terrível. Seus cabelos loiros. Também o desespero tem seus êxtases, escreveu Victor Hugo. E Victor, como Marius, havia perdido a esperança. Sentiu o fim se aproximar e, mergulhado no entorpecimento visionário que precede sempre a hora fatal voluntariamente aceita, assistia a tudo, como de fora. Dos seus olhos, cheios de espírito, saía brilho como de fogo abafado. De repente, levantou a cabeça, seus cabelos loiros caíram-lhe para trás, como juba de leão feroz transformada em auréola. Não resisto. Não resisto em comentar algo que escreveu Victor nessa quinta e última parte do seu livro. Reflitam sobre o que o progresso já fez. Outrora, as primeiras raças humanas viam com terror passar-lhes, diante dos olhos, hidra que soprava água, dragão que vomitava fogo, grifo, monstro do ar, com asas de águia e garras de tigre. Animais assustadores e superiores ao homem. Este, contudo, armou-lhes laços sagrados de inteligência, e acabou por dominar tais monstros. Dominamos a hidra, que agora chama-se vapor. Dominamos o dragão, que agora chama-se locomotiva. E estamos prestes a dominar o grifo, que agora chama-se balão. No dia em que essa obra digna de Prometeu estiver terminada, quando o homem tiver atrelado definitivamente à própria vontade a tríplice quimera da antiguidade, a hidra, o dragão e o grifo, ele será senhor da água, do fogo e do ar, e será, para o resto da criação dotada de alma, o que os antigos deuses foram outrora para ele. Depois, mais à frente, escreveu. Essa soberania do eu sobre o eu chama-se liberdade. Quando duas ou mais dessas soberanias se associam, dão origem ao Estado, mas nessa associação não há nenhuma abdicação. Cada soberania concede certa quantidade de si própria para formar o direito comum. Essa quantidade é idêntica para todos. Essa identidade de concessões que cada um faz a todos chama-se igualdade. O direito comum não é nada mais que a proteção de todos brilhando sobre o direito de cada um. Essa proteção de todos sobre cada um chama-se fraternidade. O ponto de interseção de todas essas soberanias que se agregam chama-se sociedade. O direito ao alfabeto.
Por aí devemos começar. De escola idêntica sairá sociedade igual. Sim, ensino, luz, luz, o século XX será feliz. O meu comentário, enfim. O meu comentário, enfim. Imagino quão surpreso ficaria ele se nos desse o prazer de nos visitar nos dias de hoje. Certamente se alegraria ao ver a evolução dos nossos meios de transportes, mas choraria amargamente se conhecesse as nossas escolas públicas e se desiludiria completamente ao certificar-se de que a sua previsão, a de que o século XX seria feliz, estava totalmente errada. Por último, permita-me, amiga leitora ou amigo leitor, por último, falar de um pensamento seu sobre arte. Ei-lo, no ponto em que chegou a civilização, o exato é elemento necessário do esplêndido. E o sentimento artístico é não somente servido, mas completado pelo órgão científico. O sonho deve saber calcular. A arte que conquista deve ter como ponto de apoio a ciência que caminha. O que escreveu Ubaldi? Veja agora o que escreveu Ubaldi em A Grande Síntese. Nada espelha melhor a ideia dominante de uma época. A arte apodera-se da ciência. Deve tomar por ator o espírito, ser a oração que une a criatura ao Criador. A epopeia do espírito na Terra. Chamou-me a atenção a fala de Victor Hugo, porque ela é similar à de Ubaldi, apesar de espaço de tempo de aproximadamente 70 anos entre elas. Eu, por minha vez, 70 anos depois da criação de A Grande Síntese, quis pôr em prática o que Ubaldi escreveu. Assim, em meu livro A Epopeia do Espírito na Terra, já mencionado por mim aqui, procurei unir poesia e ciência. Se fui feliz, não sei. Seja como for, convido você, leitor ou leitora deste livro, a conhecê-lo. Como aperitivo, transcrevo um dos poemas nele contido e suas respectivas notas. O que está em negrito é a segunda leitura do poema. Divirta-se. A unidade do universo. O universo é Deus. Que maravilha! Eu não estou só, eu não sou uma ilha. De Deus sou parte constituinte, de organismo sem fim, contribuinte. Não só matéria, que é ilusão, mas força agente de evolução. Co-criador do universo eu sou, e, por isso, infinito eu sou. E é mesmo assim como funciona o universo, que evoluciona eternamente, sem começo nem fim. Matéria, energia, consciência, unidade estudada pela ciência, que tem começo e término em mim. Agora a leitura em negrito. O universo é Deus, organismo sem fim. É matéria, energia, consciência, unidade estudada pela ciência, que tem começo e término em mim. Leitura das notas agora. Segundo Ubaldi, nosso universo faz parte de um sistema, ou organismo, de universos, o que talvez corresponda ao multiverso proposto pela ciência. Sistema é um todo organizado. O sistema, ou organismo de universos de Ubaldi, não é constituído, necessariamente, de universos paralelos, como no caso do multiverso, ou separados espacialmente, mas principalmente evolutivamente. Além disso, esse organismo seria talvez pulsante, isto é, se alternaria entre estados de criação de potencial de manifestação e manifestação de potencial criativo. Matéria é energia concentrada, como se sabe. Como tudo que teve início, nosso universo material há de também ter fim, mas apenas em suas dimensões espaço e tempo,
jamais na dimensão evolução, que é o verdadeiro infinito. Pode-se imaginar isso pensando em letras impressas em papel. As primeiras seriam a matéria e o segundo o espaço. Um papel impresso específico pode desaparecer com o tempo, mas não as infinitas possibilidades de se escrever algo em papel. Jude Currivan corrobora esse pensamento ao dizer que a união entre os conceitos de Conformal Cyclic Cosmology, CCC, e Einstein, Cartan, Kibble e Siama, ECKS, estende o conceito de processo evolutivo para além da biologia terrena e do nosso universo para o cosmos inteiro. Cosmologia cíclica conformada. Essas teorias implicam a possibilidade da existência de buracos de minhoca, que servem de sementes para o surgimento de novos universos a partir de buracos negros. De acordo com William A. Tiller, na hierarquia das estruturas do universo, a consciência gera energia que, por sua vez, gera matéria. Mas, segundo o Balde, o caminho inverso também existe, completando o ciclo autocriador, a que chamou de equação da substância do universo. Ômega igual alfa, transformação beta, transformação gama. Nesta, tudo o que existe, ômega, é resultado de impulso criativo, alfa, consciência, que, transformado em informação, beta, energia, gera matéria, gama, estrutura, e ao contrário. Esse impulso criativo é resultado de experiência adquirida, o que está em acordo com Fritjof Capra ao afirmar que ideias individuais são padrões integrativos, alfa, derivados de experiências, gama, e geradores de informação, beta. Todas ideias possíveis, todos padrões integrativos possíveis, construindo-se mutualmente, consistem na ideia cósmica, consciência cósmica, no padrão integrativo cósmico, ordem, ou se quiser, universo, vida, Deus. Alfa, transformação beta, transformação gama. Isso também parece estar em acordo com a afirmação de Fred Adams e Greg Loughlin, de que não se encontra consciência em matéria, mas na organização de matéria. Por outras palavras, matéria sem consciência seria apenas caos, isto é, criatividade desorganizada. Desencadeou-se a tempestade. Desencadeou-se a tempestade. Por conta das pedradas que recebia, Victor foi obrigado a fugir, mas uma atingiu-lhe a cabeça e ele caiu. Levantou-se, porém, segundos depois, viu-se vítima de golpes furiosos. O horror de Agnese era agora ainda maior. Lutávamos corpo a corpo, um para matar, outro para viver. Um rosto vermelho de ódio, outro de sangue. Marius, por sua vez, não Vitor, leitor ou leitora, agora é Marius mesmo. Está bem? Continuemos então. Ferido, Marius pressentiu que ia desmaiar e se deixou cair. Nesse momento, os olhos já fechados, sentiu que duas mãos vigorosas o agarravam. Era Jean Valjean. Perdoe-me, não falei em que Mário se metera? Perdoe-me, na insurreição de 1832, junto a amigos, agora mortos, lutava numa barricada contra a Guarda Nacional quando foi ferido. Jean Valjean o pegou, como já disse, colocou-o sobre os ombros e desapareceu em meio à confusão que se seguiu à queda da barricada. Eu também agarrei Victor, não para salvá-lo, como o fez Jean Valjean, mas para perdê-lo. Espere aí, exclama você, leitor ou leitora. Depois pergunta-me,
Jean Valjean não odiava Marius? Por que então resolveu salvá-lo? A resposta, você inteligente que é, já sabe. Por amor a Cosette. Eu, por outro lado, se sentia amor por Agnese, não era o do tipo que salva, mas do que mata. Num longo corredor subterrâneo. Subitamente, paz, silêncio, escuridão. Os quatro, Jean Valjean, Marius, Victor e eu, entramos em longo corredor subterrâneo. Acima dele ouvia-se apenas vago murmúrio. No esgoto. Jean Valjean havia entrado no esgoto de Paris, que os salvaria. Eu, no labirinto que me levaria cada vez mais para baixo, para o inferno que me perderia. A minha versão do inferno. Felizmente, não me lembro de como era esse lugar nada aprazível. Porém, uma vez mais, lendo Os Miseráveis, pude ter uma ideia. E, uma vez mais, deixe o espaço livre para a sua imaginação, caro leitor ou leitora. Abaixo, então, partes da descrição dos esgotos de Paris, segundo Victor Hugo, e a minha versão do inferno. Deitados sobre fundo de trevas. Neles morriam os déspotas. Leitos de imundície, monstruosos berços de morte. Cova de vermes. Tudo o que as leis humanas perseguem ou perseguiram escondeu-se nesse buraco. Toda espécie de fantasmas infesta esses longos corredores solitários. Por toda parte, podridão e miasma. Todas as impurezas da civilização caem naquela fossa da verdade onde termina o imenso declive da sociedade. Ali não há mais aparências ou simulações possíveis. A imundície desnuda-se por completo, ruína de ilusões e de miragens, nada além da realidade apresentando a sinistra figura do que foi. Os grandes assassinatos públicos, as matanças políticas e religiosas atravessam esse subterrâneo da civilização e para ele impelem seus cadáveres. Todos os assassinos históricos lá estão, na sombra vergonhosa, de joelhos, com um pedaço de mortalha e avental, limpando lugubremente sua obra. Ali estão, raspando pedras, procurando fazer desaparecer o rastro das suas ações. Ouve-se, sob aquelas arcadas, a vassoura dos seus espectros. Respira-se ali o mau cheiro enorme das catástrofes sociais. Vêem-se pelos cantos reflexos avermelhados. Corre por eles a água terrível onde foram lavadas mãos cheias de sangue. Subterrâneo terrível. Em certos lugares havia verdadeiros precipícios. O solo afundava, as lajes haviam desmoronado, o esgoto transformara-se em sorvedouro. Não se encontrava mais terra firme. As paredes, em certos lugares, estavam cobertas de fungos disformes que pareciam tumores. A própria pedra parecia enferma naquele ambiente irrespirável, tortuoso, cheio de fendas, sem calçamento original, cortado por charcos, dobrado em curvas bizarras, subindo e descendo sem lógica, fétido, selvagem, feroz, submerso em trevas, com cicatrizes nas pedras e chagas nas paredes. Medonho. Ramificações em todos os sentidos, encruzilhadas, becos sem saída, abóbadas salitrosas, sumidouros infectos, destilação dartrosa das paredes, gotas caindo das arcadas, escuridão. Nada igualava o horror daquela velha cripta cheia de úlceras, aparelho digestivo da Babilônia, antro, fosso, abismo cortado em ruas,
covil titânico onde o espírito julga ver passear, em meio às trevas, na imundície, o passado. Eu era reincidente. Se até aqui a descrição de Victor Hugo me encheu de nojo, essa última palavra, passado, me fez estremecer. Já estivera ali antes. Como Jean Valjean, eu era reincidente. Faltou uma parte. Faltou uma parte da descrição que interrompi por causa daquela palavra maldita, passado, que existe em meu ser. Mudei tal descrição um pouquinho para, egoisticamente, não me sentir tão só. Todos os miasmas do inferno misturam-se à nossa respiração. Esse esgoto são as sujeiras que correm em nosso sangue. Entendeu, não? Nele continuei. Jean Valjean estava no esgoto de Paris e eu no inferno, já o disse. Mas essa não era a única diferença. Ele saiu logo depois. Eu nele continuei até os dias de hoje. Somente nesta minha vida atual, após reencarnações, umas piores que as outras, finalmente consegui dele sair. Voltemos a Victor e eu. Porém, por hoje é só, amigas e amigos. Espero que tenham apreciado e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.